Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas relacionadas à floração de nossas orquídeas. Então fica ligadinho até o final, assiste o vídeo, deixa nos comentários alguma dúvida, já deixa o like e se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber sempre novos vídeos. Gente, por que a nossa orquídea não floresce? Quais são os motivos? Muita gente tem dúvida relacionada a esse assunto. Qual é o momento exato para uma orquídea florescer? Às vezes ela floresceu e por que ela não floresce novamente? Então eu vou passar para vocês alguns pontos, alguns detalhes para vocês ajustarem o cultivo de vocês e entenderem o motivo de sua orquídea florir ou não florescer num determinado momento, tá bom? Então, se você chegou agora e não me conhece, eu sou o Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então, fica ligadinho até o final, já deixa aquele like caprichado, porque agora você vai aprender as questões relacionadas à floração de sua orquídea. Gente, são 5 pontos que eu vou elencar para vocês. O primeiro ponto é a paciência. Se a sua orquídea acabou de florir, faz 1, 2, 3 meses que ela entrou em floração, ou às vezes até um pouco mais, 6, 7 meses, não quer dizer que ela ainda está em momento de estar florindo. Ou seja, muitas das orquídeas, elas só vão florescer uma vez ao ano, então em uma determinada estação. Por exemplo, a Erange citrata, que é uma orquídea de Madagascar, que eu vou mostrar nos próximos vídeos para vocês. Essa orquídea ela só floresce uma vez ao ano, sempre no início do outono até o início do inverno. Então esse é o período de floração dela. Terminou a floração, ela só vai florescer novamente no outro ano. Não adianta eu adubar, não adianta eu fornecer mais luminosidade, não adianta eu fazer todas as técnicas que são ensinadas na internet que ela não vai florir novamente. Ela só vai florescer uma vez ao ano, então depois da floração ela entra no período de repouso e depois em um período de crescimento novamente para uma próxima floração, certo? Então se a sua orquídea floriu, tenha um pouco de paciência, dá um tempo de descanso para ela, vai fazendo os cuidados adequados e aproveita, gente, curte a planta. A planta também é uma coisa agradável, é uma coisa bonita da gente ter e estar cuidando. Não é só a floração, né, que embeleza nosso ambiente, que embeleza a nossa vida. Curta a sua planta, aproveita ela, faz os cuidados adequados com rega, com adubação, com luminosidade, com umidade, garantindo uma boa ventilação para ela, que no período certo ela vai florescer novamente. Não coloque pressão sobre sua planta, não fica olhando toda hora, gente, vou olhar aqui, vou olhar ali, para ver se vai aparecer um novo rebento, uma nova floração. Dê calma, tenha calma, gente. A questão de você colocar pressão, você acaba cometendo erros e esses erros fazem com que a sua orquídea muitas vezes não floresça ou até mesmo morra, tá bom? Então vamos curtir a planta? Agora, gente, se a sua orquídea não floresce há mais de um ano, tem algo errado. Ela floresceu o ano passado, neste mesmo período, e esse ano ela não floresceu ainda, significa que alguma coisa está errado com relação à saúde. Esse é o segundo ponto que eu quero elencar para vocês. A saúde da planta tem que estar em dia para que ela consiga florescer. Então, se a saúde da planta não está adequada, significa que ela não vai ter força, não vai ter energia para que ela consiga emitir um rebento de floração, uma haste floral, certo? Então sempre olhar as raízes, olhar as folhas, olhar pseudos bulbos, para ver se está em dia a saúde, olhar se não tem nenhuma doença, se não tem nenhuma praga, enfim, se não tem nada de errado com a planta, para você ter certeza, né, que a sua orquídea ela não está, né, sofrendo com alguma doença
e aí possa realmente cuidar de um outro ponto relacionado à sua floração. Beleza, gente? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que está relacionado à questão da não floração, muitas vezes, de nossas orquídeas, ou da floração, é a rega. Então, a rega adequada para cada tipo de espécie ou gênero é muito importante. Tem orquídeas que necessitam de maior quantidade de regas, como por exemplo as Phalaenopsis. As Phalaenopsis, elas necessitam de um pouco mais de umidade no substrato e no ambiente para que elas consigam florescer. Porém, existem alguns grupos de orquídeas que precisam passar por um encurtamento da umidade no substrato. Neste caso é o que nós chamamos de estresse hídrico. Nós devemos espaçar as regas para que eles possam estar entrando em floração. Então, cuidem com relação às regas e, logicamente, com a espécie que vocês têm, para que vocês consigam saber se ela precisa de mais ou menos umidade com relação à sua floração. Então, tem orquídeas que florescem dependendo de mais umidade, tanto ambiente quanto no substrato, e tem orquídeas que necessitam de regas mais espaçadas para que elas entendam que está entrando no período necessário à sua floração. Então, se a sua orquídea às vezes não floresce, pode estar relacionado ou ao excesso de umidade, ao excesso de rega, neste caso, ou à falta de regas. Então toma esse cuidado também. O outro ponto, o quarto ponto que eu quero citar para vocês é a questão da adubação. Uma orquídea não adubada, ela não vai florir. Quem nunca ouviu aquele ditado, gente, que saco vazio não para de pé? E é bem verdade isso. Se a sua orquídea ela não está bem nutrida, ela não vai florir. E aí eu quero lembrar vocês que no módulo 2, na aula 4, eu ensino todo o passo a passo de adubação, ensino sobre nutrientes e nutrição adequada para a sua orquídea. Então, se você quer aprender realmente como cultivar a sua orquídea e entender um pouco dessa questão dos minerais que são necessários para que a sua orquídea floresça e tenha saúde para uma boa floração, no módulo 2, na aula 4 do meu curso Como Cuidar de Orquídea, está lá mastigadinho, tudo passo a passo para vocês, tá bom? Então fazer uma nutrição correta, regrada, cuidadosa, como eu falo, sempre balanceada, seguindo as fases de desenvolvimento da planta, é super importante para que a sua orquídea floresça. Fazer a adubação no tempo certo, com o adubo certo, com o mineral certo que ela necessita para aquele momento, vai ser o motivo de ter uma boa ou não floração. Então, se a tua orquídea não floresce e aqueles outros passos que eu citei para vocês, aqueles outros pontos que eu citei para vocês não são causa do não florescimento, pode ser a adubação. A adubação está sendo de forma errada ou você pode até mesmo não estar fazendo a sua adubação. E quando a gente fala em adubação, você tem que levar vários fatores em consideração. Um deles é o próprio pH da água. Se o pH da água não estiver correto na hora de você fazer a adubação, mesmo que você faça a adubação, não vai ter efeito. A planta não vai conseguir absorver, o mineral vai se biodegradar ou ele não vai ter o efeito correto para a planta. Então preste atenção na questão da adubação para que vocês consigam ter uma bela floração nas orquídeas de vocês. E por último, gente, o quinto ponto que eu venho batendo há muito tempo aqui no meu canal e também tem aula lá no curso Como Cuidar de Orquídea.vip, onde eu falo sobre a luminosidade. Planta sem luz adequada não consegue fazer fotossíntese, não consegue florescer. Então, se você não está fornecendo luz do sol, luz adequada, filtrada, na quantidade certa para a sua orquídea, não há milagre que faça ela florir.
tá? Então ela não vai lançar o esporão de floração, ela não vai lançar o rebento de floração. Então é preciso que você forneça a luz ideal a cada tipo de orquídea. Algumas orquídeas precisam de mais, algumas orquídeas precisam de menos luminosidade, gente. Se vocês não fornecerem a luminosidade adequada, vocês não terão sucesso. Olha só, gente, como o sol está batendo aqui dentro do meu orquidário. Que maravilha! Olha o resultado, gente, que vocês estão tendo aqui com relação à luminosidade. Olha a coloração das folhas, tudo perfeito. Resultado, florações, tá? Claro que a floração, ela está relacionada, sim, a luminosidade, e muita gente esquece disso, pensa que a orquídea é uma planta qualquer, coloca num espaço escuro, onde ela não precisa de luz, e aí, resultado, nunca mais vai florescer. Então presta atenção nesses cuidados, são 5 passos importantes. Primeiro, ter paciência, espera o tempo certo da sua orquídea florescer. Segundo, cuida da saúde da sua planta. Uma planta que não tem saúde, uma planta que não tem raiz, que é atacada por fungo, que é atacada por uma praga, também não vai ter condição de estar florescendo. E se ela florescer, vai ser o famoso canto do cisne, aonde ela vai estar florescendo para morrer, tá? Então cuida da saúde da sua planta, porque é super importante para ter uma boa floração, principalmente das raízes, que é a boquinha da planta, aonde ela vai conseguir sugar os nutrientes necessários para que ela consiga florescer de forma saudável, tá bom? Então essas são as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!